Boa noite. Boa noite, Diniz Mancini da Itatiaia. Eu queria te perguntar assim, dá para dizer que hoje foi o melhor primeiro tempo desse seu trabalho aqui no Cruzeiro? E queria emendar uma outra. Dá para dizer também que é o jogo que vale muito mais o resultado, a entrega, para aquilo que vem pela frente, que é uma passagem em São Paulo, mas o dia 23, que é a grande final da Sul-Americana? Obrigado. Não, ótimas perguntas. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo. Teve uma parte do segundo também que o time jogou bem. E a gente, o único pecado assim foi aproveitar o aproveitamento baixo do número de chances que a gente criou. Mas a equipe está de parabéns, teve uma produção muito grande, marcou muito bem também o primeiro tempo. E outro ponto negativo foi que estava 2-0 e a gente tomou um gol que era também outro gol evitável. A gente estava com o time todo atrás praticamente e depois deixou a gente numa situação um pouco vulnerável. Eu concordo também que era importante ganhar e ganhou jogando bem. E concordo também que favorece a nossa preparação para a grande final do dia 23. Ô, Diniz, Rafa Nobre, Jornal O Tempo, FM O Tempo, parabéns pela vitória. Hoje teve essa mudança no meio campo, né? A saída do Wallace, a entrada do Lucas Silva. Foi uma entrada positiva, pelo menos no meu ponto de vista, né? Do que apresentou o Lucas Silva. E aí acaba gerando aquela dúvida para a partida decisiva da Sul-Americana, né? Afinal de contas tem o jogo contra o Corinthians, mas muito próximo já da decisão. Acaba abrindo essa vaga ou a vaga é mesmo do Wallace? Tá com ele, esse meio campo está definido ou não? Não, a questão do meio campo, todo mundo que está aí no elenco tem chance de jogar a final. Não é questão do Lucas Silva, do Wallace, do Barreal, do Lautaro. Jogadores, o Lautaro acabou de voltar do departamento médico, está ganhando o melhor ritmo. A gente tem ainda 2 semanas para a final. Então, todo mundo que está aí tem condição de jogar a final. Não é só a questão do Wallace ou do Lucas Silva. Todos eles que estão treinando têm condição de iniciar a partida. E eu concordo que o Lucas Silva fez um grande jogo hoje. Fernando, boa noite. Vinícius Silveira da Rádio 98. Hoje o Cruzeiro voltou a vencer depois de um longo período sem vitórias, né? E muito importante para o Cruzeiro, que procura fazer também uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, muito embora tenha a finalíssima da Copa Sul-Americana. Mas em vista dos últimos jogos que o Cruzeiro fez e que não conseguiu resultado, mas hoje conseguiu uma vitória importante, o que você determina como fator importante? Foi a produção da equipe, a organização dos jogadores em campo? O que você determina como um grande ponto de importância que você destaca hoje dessa vitória contra o Criciúma? Então, eu acho da vitória, se for falar de uma maneira assim, muito literal, foi que a gente fez 2 gols e tomou 1. Agora, em termos do que, você fala assim, por que o time produziu tão bem? Aí eu falo que o time estava mais fluido, os jogadores com mais entendimento das coisas, sabendo aproveitar os espaços. Jogar no Mineirão também eu acho que favorece pra gente, e a torcida veio também, quem veio de parabéns, porque apoiou o time e merecia até que a gente tivesse feito mais gols, mas foi uma torcida muito presente, que eu já vim aqui em outras ocasiões, e a torcida do Cruzeiro, quando ela está junto com o time, ela dá um show, e hoje ela foi muito importante pra gente. Mas o time fluiu hoje. A troca de passe, teve muita aproximação, soube avaliar o jogo. Os pontos, assim, que se eu fosse fazer as correções, seria em determinados momentos usar um pouco mais de bola longa e a capacidade de matar o jogo, que o primeiro tempo já podia ter virado uns 3-0. Ô, Diniz, até em cima dessa mudança que teve hoje, com o Lucas Romero um pouco mais atrás, participando do segundo gol de forma ativa ali, né, carregando, muda bem para você? O que é mais difícil nesse momento de se fazer, quando tem ele com o Wallace, quando tem ele hoje com o Lucas Silva? O que você pensa ali? Um jogador que tem demonstrado, está entendendo muito o que você pede, né, de aproximação, de às vezes acelerar o jogo, o Lucas Romero. O Lucas Romero e o Lucas Silva hoje fizeram uma dupla interessante. Assim, o que a gente não pode porque hoje o jogo fluiu por inúmeros fatores. E se ela tivesse jogado, o time também teria jogado bem, como jogou bem lá contra o Lanús, o jogo lá da Argentina. Então a gente não pode assim achar que tem uma coisa só que determinou a equipe jogar bem.
Então, eu fiquei contente com o Lucas. É um jogador que eu conheço há muito tempo, jogar contra. Jogamos contra ele várias vezes, um jogador que eu admiro, que eu gosto, e acho que ele tem as características que devem com aquilo que eu penso sobre futebol. E é notório isso, mesmo jogando contra, que é um jogador inteligente, que sabe, você fala uma vez e pronto, não precisa falar a segunda. Jogador diferenciado, identificado com a torcida, e eu fiquei muito contente de poder a torcida ver uma prata da casa, com tanta história no clube, jogar bem de novo com a camisa do Cruzeiro. Diniz, boa noite. Parabéns aí pela primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Queria fazer uma pergunta específica ali hoje, mais pela atuação do William. Em alguns momentos eu senti o jogador um pouco cabisbaixo. Teve até um lance que o Cássio atravessou o campo inteiro para poder falar alguma coisa com o William. E no lance ali do primeiro gol do Criciúma, aí não dá para brigar com a imagem, o Bolazier passa e ele volta ali dando não se entregando, ele volta meio que trotando de uma forma meio lenta. Quero saber se houve uma orientação ali com o William para ele poder ficar um pouco mais preso ali na defesa, se está tudo ok, ou o que aconteceu no jogo de hoje. Eu senti ele um pouquinho cabisbaixo. A gente sabe qual que é o potencial do William, né, que recentemente esteve até presente na seleção brasileira, e quando ele está bem, ele ajuda muito o Cruzeiro. Então, mas você está falando do lance isolado, que ele estava do cabisbaixo, mas você achou que o William jogou mal hoje? Não, achei que ele estava com a energia um pouco para baixo hoje, durante a partida toda. Eu discordo. Achei que ele jogou bem, ele fez uma jogada fantástica no primeiro tempo, só driblando todo mundo, serviu e fez cruzamentos importantes, chegou na linha de fundo. Pode ter tido uma coisa ou outra natural do jogo, de alguma coisa que deve ter acontecido, e num lance ou outro pode ter acontecido lances pontuais, mas acho, na minha opinião, ele fez uma partida muito boa. Diniz, Rafael, Transamérica, parabéns pela vitória. Muitos pontos positivos realmente no time hoje, né? Um time com mais garra, com mais vontade, isso que você sempre pediu. Mas também alguns pontos que o torcedor fica naquele desespero na arquibancada, passando bola na área, na frente do Cássio, voltando, fez 1-0. O Criciúma, por pouco, não conseguiu o empate nessa jogada de atravessar bola dentro da área, né? Matheus Pereira, inclusive, quase fez um recuo para o Cássio, quase fazendo um gol contra, né? Por que precisa desse jogo defensivo, de tocar a bola ali atrás? Qual que é a ideia desse jogo? E os jogadores ali, o setor defensivo ainda não pegou muito bem como fazer isso? O que está acontecendo nesse lance assim? Quantos lances você acha que a gente errou no jogo? Teve o Matheus Pereira, teve mais uma bola, e você acha que os outros que a gente saiu com muita fluidez, chegou no ataque, quase fez o gol? Isso é uma conta que com o tempo você vai fazer. A minha passagem aqui, quantos gols a gente vai fazer porque a gente saiu jogando lá de trás, quantos a gente tomou porque a gente saiu jogando lá de trás? É uma maneira de jogar, de atrair o adversário, que é uma característica do time. Conforme os jogadores vão fazendo e vão treinando, eles vão ganhando mais confiança. E a gente não pode só contabilizar quando erra. É que o acerto, quando ele acontece lá de trás, vocês assim não contabilizam, porque a bola demora para chegar no gol adversário. Então, aquilo é um jeito de jogar e de você ser dominante. Você acha que a gente ia ser dominante com a posse, chutando toda hora a bola para frente, e disputando com os caras daquele tamanho, primeira e segunda bola? O jogo é muito mais complexo que essa análise. Se você pegar uma análise, pegar um fractual assim, pequenininho, senão a gente tem que ficar botando bola longa com zagueiro grande, volantes muito fortes, e o jogo ia ficar igual. O jogo não ficou igual. Uma das coisas, porque a gente tem a característica de ser jogando bem. E a maioria das vezes deu certo e uma hora ou outra deu errado. Então, qual a tendência do passar do tempo? É a gente ganhar mais condição de errar menos ainda e conseguir controlar mais o adversário com esse tipo de jogo. Mas você pode ter certeza que uma das coisas da gente poder ter domínio do jogo é a capacidade que a gente tem de troca de passe atrás. Porque teve a maioria das vezes a gente saiu com limpeza, como aconteceu também contra o Flamengo. Foi um dos pontos fortes do time, saída com o Cássio ali. Boa noite, Diniz. Mike Costa, da Trivela. Não pensando apenas no jogo de hoje, né, mas em tudo que tem acontecido, queria te perguntar sobre dois jogadores. Primeiro, o Marlon, que vinha de um momento ruim, que acabou falhando no último jogo, né, no lance da falta. O que te fez manter a confiança nele, manter ele no time? E também o Gabriel Veron, né? O Gabriel Veron é um cara que parece que toda vez que ele encosta na bola sai algo de bom, né? Mas muitas vezes ele encosta pouco. Eu queria saber o que você vê isso, como você vê isso e o que você pensa para fazer ele participar cada vez mais dos jogos. Obrigado. Obrigado. Então, começando pelo Veron, eu acho que hoje ele participou bastante do jogo, né?
E comigo, pelo menos, ele participa bem, assim, tanto nas condições mais curtas. Ele é um cara do nosso time que tem uma função também muito importante de atacar espaço. Ele fez isso bem contra o Flamengo. E a outra pergunta qual que era? Do Marlon, né? Essa Do Marlon. confiança, né? O Marlon, eu acho que ele vive um momento... O melhor momento da carreira dele está sendo aqui no Cruzeiro. E não é porque aconteceu algum tipo de falha no jogo que ele vai perder a confiança. Eu não sou um treinador dessa natureza, né? Ele é um jogador que tem feito partidas sólidas e hoje ele fez um jogo muito bom. Como fez um jogo muito bom também no segundo tempo lá contra o Lanús.